Que haja paz e luz em nossos corações. Mais uma vez nós nos reunimos aqui na casa de Bezerra de Menezes para conversarmos um pouquinho. Eu sou Maria Xavier e normalmente às quartas-feiras nós fazemos pequenos comentários de mensagens no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Depois nós fazemos uma vibração e a nossa prece. Nós queremos dizer a vocês que quem tiver nomes para vibrações, que podem deixar anotados ou na sua própria casa, ou então colocar mesmo na rede social, que esses nomes estarão marcados nos nossos registros para vibrações. Coloque também a sua água para ser fluidificada, que nós sabemos que os espíritos amigos colocam os remédios na água de acordo com aquela necessidade que nós temos. E hoje nos pediram para que a gente fizesse uma coisa diferente, que nós fizéssemos como se fosse um evangelho no lar. Então nós pedimos licença para entrar no seu lar e, para tanto, nós fomos buscar na biografia espírita o que a gente podia fazer. E tem o livro Jesus no Lar, que muitos de vocês conhecem, alguns podem estar vindo pela primeira vez, não conhecem, que foi psicografado por Chico Xavier e editado em outubro de 1949 pelo espírito Nair Lúcio. Esse livro, ele conta, Nair Lúcio traz para a gente reuniões de Jesus com os apóstolos na casa de Pedro. Como vocês sabem, os apóstolos eram 12, Pedro, também chamado Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, eram 2 Tiagos, Tadeu, que também era chamado de Judas, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então, esses eram os apóstolos que acompanhavam Jesus em reunião na casa de Pedro. E Pedro, segundo consta, ele morava em Cafarnaum. E essa casa dele em Cafarnaum era às margens do lago da Galileia. Então, essas mensagens de Nair Lúcio são adaptadas, são trazidas dentro desse contexto da família espiritual de Jesus reunida ali na casa de Pedro. Então, a nossa mensagem de hoje, quem tiver o livro Jesus no Lar, depois pode conferir. Se não tiver, também pode baixar na internet. É o item 18, que é a bênção do estímulo. Então, nós vamos ler essa mensagem, essa informação que Nair Lúcio nos traz. Então, nós vamos nos sentir lá na Galileia. Então, vamos juntos, no pensamento, através do nosso pensamento, vamos lá para a Galileia, nesse lar de Pedro, e juntos a gente vai fazer, então, a leitura da mensagem. Então, diz assim: comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Felipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura para amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias,
ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas forças do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. Se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecer o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro, os filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou-se o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou-se sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a benção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelho tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, vamos trazer essa mensagem para os nossos dias atuais.
vamos verificar o panorama que nós estamos vivenciando. Nós, no mundo inteiro, toda a humanidade nunca sentiu, nos últimos tempos, algo parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém esperava por essa pandemia. E diante disso, nós estamos já sabendo, muitas pessoas estão perdendo seus postos de trabalho, muitas empresas estão sem condição de saldar as suas contas, de pagar as suas contas. Mas essa mensagem traz para nós um grande estímulo quando coloca aqui para nós essa realidade daquela época. Na época de Jesus, já era problema você perder todas as coisas. Então nós temos posições a serem tomadas. A gente pode cruzar os braços, ficar chorando, reclamando, ou nós podemos fazer como fez essa mãe de família que com 6 filhos, que o marido havia morrido por causa do desgosto com que ele teve na sua vida de perder tudo que tinha, perder os amigos, perder todo mundo, porque perdeu o seu posto de grande comerciante com vastos recursos financeiros. Então ele não aguentou e sucumbiu. Mas essa mãe teve uma visão estratégica de estimular os seus filhos ao trabalho. E de que maneira ela fez isso? Ela sentou-se à mesa com eles e conversou com eles dizendo que o pai havia deixado um legado para eles. E foi e buscou um cofre e mostrou esse cofre e disse: aqui nós temos o suficiente para resolver os nossos problemas. Mas, se nós gastarmos do que nós já temos aqui, que valor isso teria? De onde você tira e não põe, termina. Então vamos trabalhar, nós somos capazes de fazer alguma coisa para saudar, para devolver o nome do pai de vocês. E ela falou isso com tanta certeza, com tanta convicção, que os filhos se empolgaram e foram para o trabalho. Eles foram trabalhar para poder recuperar aquilo que havia perdido. E em 6 anos já tinham pago todas as dívidas, já tinham liquidado todos os débitos e adquirido uma fazenda. E então eles queriam saber do tesouro que o pai havia deixado. E quando a mãe traz, encontra lá o maior dos tesouros, que era um estímulo, onde diz que o filho sábio alegra o pai e o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ele diz que aquele que trabalha como enganosa empobrece, e aquele que trabalha como um diligente enriquece para sempre. O que isso quer nos dizer também? Quer dizer que o trabalho é dignificante. É preciso que nós trabalhemos com honestidade, com perseverança, seja no mundo material, sejam com as coisas espirituais, porque muitas pessoas trabalham enganando as outras, querendo tirar vantagens, e essas vantagens elas são aparentes. Depois você acaba perdendo, ou não, se não perder na parte material, você perde na sua parte espiritual, você se enfraquece. E aquele que é diligente, aquele que faz o seu trabalho com amor, sem enganar ninguém, que é justo, que é honesto, tanto no mundo material como nas coisas espirituais, esse enriquece para sempre. Ele vai ter sempre os celeiros das bênçãos de Deus, que é o nosso Pai, que nos ama acima de todas as coisas. E essa senhora, essa mãe, Jesus pergunta: quem classificaria de enganosa e mentirosa essa grande mulher? É evidente que ninguém faria uma coisa dessa, porque ela usou de um subterfúgio para poder estimular os seus filhos a resolver as suas questões.
Ela usou de uma psicologia maternal para encaminhar os seus filhos para o caminho do bem, para que eles tivessem coragem de trabalhar, de se erguer. Então, assim, nós também, seja o nosso falar sim, sim, não, não, como disse Jesus, mas que nunca a gente deixe de estimular os nossos companheiros, as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, especialmente agora, quando nós estamos vivendo muitas famílias tendo os seus filhos, os seus pais, os seus avós, os seus netos, os seus irmãos desempregados ou nos hospitais acometidos tanto da Covid quanto de outras doenças. Então que nós, na nossa ainda pequenez espiritual, mas na nossa grandeza de espírito que nós temos em nós em desenvolvimento, que a gente possa estimular esses nossos companheiros de trabalho e tudo mais, para que tenham esperança, para que saiba que Deus nos ama acima de todas as coisas e que essas experiências pelas quais nós estamos passando são estímulos para o nosso crescimento espiritual. Mais dias, menos dias, todos nós retornaremos à nossa verdadeira realidade, que é a realidade do Espírito. Os nossos amores, os nossos familiares queridos, as pessoas que estão conosco, aquelas que já se foram e aquelas que ainda irão para o mundo espiritual por conta dessa doença, todos nós devemos saber que eles continuam conosco. Ter certeza disso, porque o Cristo nos mostrou isso, ele ressurgiu do túmulo após o terceiro dia para dar para nós essa certeza de que a vida permanece, a vida continua e que Deus é amor e que ama cada um de nós com extremo desvelo, que tudo que nos acontece tem um porquê, tem uma razão de ser e que todos os nossos pedidos eles são atendidos. Às vezes eles não são atendidos da forma que nós queremos, mas da forma que nós necessitamos. Então, que a verdade que liberta, que a verdade em relação a nós próprios possa trazer para cada um de nós a consolação, possa trazer para cada um de nós a esperança de que nós estamos juntos, nós estamos num trabalho de edificação de nós mesmos, de crescimento espiritual e que o amor realmente é a força que coordena tudo nesse universo. Então que Deus nos abençoe, que cada dia mais nós possamos saber que nós somos luzes e que essa luz se desenvolve hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, existência após existência, para nós chegarmos até Deus, nosso Pai. Que a paz, o amor e a luz permaneçam nos nossos corações. Então, nós vamos nos preparando agora para as nossas vibrações e depois, na hora da nossa prece, saibamos todos que os espíritos amigos que estão conosco na nossa família, os nossos espíritos familiares, os nossos anjos de guarda e os trabalhadores amorosos de Dr. Bezerra de Menezes, esse médico incansável, o médico dos pobres, eles estarão junto de cada um de vocês para dar-lhes o lenitivo e ajuda de que todos necessitam. Nós nos lembramos ainda, gostamos de lembrar, que como espíritos que nós somos como que transmissores e receptores das energias que estão no universo. Nós somos energia concentrada, né? Nós temos um corpo físico e esse corpo físico ele exala muita energia magnética. E essa energia magnética ela é trabalhada pelos espíritos amigos e essa nossa energia pode servir de lenitivo e ajuda a muitos que necessitam, encarnados ou desencarnados.
Então, assim, isso colocado, isso esclarecido, nós vamos, então, nos preparando para a nossa vibração. Vamos nos colocando bem confortáveis no lugar onde nós estivermos. Vamos cerrando os nossos olhos tranquilamente, como se nós fôssemos adormecer, mas muito presentes em nós mesmos. Vamos fazendo uma sintonia maior com o plano do espírito. Vamos nos unindo em pensamento, em coração, às forças superiores da vida. E vamos deixando que a música nos envolva a todos. E vamos sentindo essas energias luminosas que vêm de mais alto, chegando até nós através do nosso centro de força coronário, no centro da nossa cabeça. E essa luz vai nos aquecendo, essa luz vai nos tornando mais sensíveis ao mundo do espírito, e nós vamos nos sentindo fortalecidos, nós vamos nos sentindo amados, luminosos na expansão das nossas auras, vamos nos percebendo leves, extremamente livres e encarnados e desencarnados. Nós rendemos graças ao nosso Criador e vamos pedindo a Ele em favor do nosso planeta Terra, em favor dos nossos rios, dos nossos mares, das nossas florestas, do ar que respiramos, por toda a natureza que nos envolve. Vamos pedindo a esse Pai de amor em favor de toda a humanidade. Que bênçãos de amor e luz sejam juntos de todos os trabalhadores do bem, da fraternidade e da paz, e de todos aqueles que desconhecem as leis de amor, de justiça, de perdão e de caridade. Nós te pedimos, Senhor, por todos os povos e nações, governantes e governados, pelos países que ainda se encontram em guerras, pelos nossos irmãos que deixam a existência nos campos de batalhas, e por aqueles outros que, por desconhecerem as leis de amor, fomentam e mantêm essas mesmas guerras. Pedimos, Senhor Jesus, por todas as instituições da caridade, da ciência, da educação, da política, da saúde, da segurança, da cultura e das artes. Nós te pedimos pelo nosso país, de norte a sul, leste a oeste, pelo nosso povo que tanto sofre, pelos nossos governantes, que haja paz, que haja luz, amor, saúde, equilíbrio em todos esses nossos companheiros. Nós te pedimos pelos nossos lares, Senhor Jesus, que as suas bênçãos luminosas possam se espalhar por todos os cantos e recantos da nossa casa. Que bênçãos de saúde, de amor, de luz, de esperança, de fé, perdão e caridade possam envolver todos os seres que caminham conosco nesta existência.
E se houver alguém adoentado na nossa casa, na nossa família, ou que esteja num hospital, que as nossas energias magnéticas trabalhadas por esses espíritos amigos possam servir-lhes de lenitivo e de ajuda. Abençoa, Senhor, os nossos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho. Abençoa aquelas pessoas que necessitam desses recursos. Pensemos nelas com carinho, com afeto, com amor, para que elas possam ser socorridas. Vamos vibrando pelo nosso ambiente de trabalho, por todas as pessoas que estão conosco todos os dias. Vamos pedindo pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, por aqueles que ainda não nos compreendem ou nós não nos compreendemos. Vamos pedindo a Jesus pelos nossos parentes e amigos que já se encontram na pátria espiritual, que eles recebam do amor dos nossos corações. Vamos pedindo, Senhor, pelos nossos pais, onde quer que eles se encontrem, que eles recebam a nossa gratidão, o nosso afeto. E assim, irmanados desse sentimento de paz e de fraternidade. Nesses instantes nós vamos rogando bênçãos de mais alto, em favor de todos os companheiros que se encontram nos hospitais de todo o nosso planeta. Que eles recebam bênçãos de luz, de saúde, de fé, de esperança. Nós te pedimos por seus parentes, por aqueles que estão sofrendo junto com esses nossos companheiros adoentados. Te pedimos por aqueles que desencarnaram, que eles recebam essas mesmas bênçãos luminosas. E mais intensamente nós pedimos por todos aqueles que estão trabalhando para recuperar a saúde desses nossos irmãos, desses nossos companheiros. Que eles sejam fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. E assim, com os nossos corações aquecidos pelo amor do Cristo, nós nos entregamos agora aos cuidados desses benfeitores amigos, para que eles possam realinhar os nossos centros de força, para dar-nos o equilíbrio de que necessitamos para continuarmos a nossa jornada de fé, de esperança, de apoio, de caridade. E lembrando-nos de Jesus, o Mestre amigo, nós colocamos-nos nessa casa de Pedro, junto com seus discípulos, e oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é de amor e luz, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, hoje, agora e sempre onde estivermos. Que essas bênçãos de luz possam envolver todos os seres que nos amam e nós os amamos nessa eterna vida. Abençoa, Senhor, todos os idosos dessa casa de Bezerra de Menezes, todos os idosos desse nosso planeta Terra, que são os nossos irmãos mais vulneráveis. Paz e luz em todos nós. Paz e luz em nome de Deus, em nome do Cristo, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós queremos lhes agradecer pela vibração carinhosa, pela vibração terna, agradecer a todos esses espíritos amigos que estão conosco todas as quartas-feiras
E se vocês quiserem comentar a respeito do texto de hoje, se vocês acharam que foi interessante, pode colocar que quem sabe na próxima semana, né? Se vocês derem alguma outra sugestão, nós podemos atendê-las. Então, que Deus nos abençoe, sintam-se abraçados carinhosamente por nós e por todos aqueles que nos cercam. Paz e luz em nome de Deus.